Câncer de mama in situ. Você já ouviu falar sobre isso? Será que tem alguma diferença com o câncer de mama propriamente dito, da doença como eu falo para vocês aqui no canal, como a gente comenta na prática? Enfim, essa semana, em um dos atendimentos online que eu faço para os pacientes, veio uma paciente com esse diagnóstico de um câncer de mama in situ. E aí conversamos bastante, tirei as dúvidas, expliquei sobre a doença. E ao mesmo tempo já pensei, por que não trazer isso em forma de um vídeo, como um tema, para explicar para vocês o que tem de diferente aqui do câncer propriamente dito, como que é essa doença, como que a gente encara isso na prática, e o que quer dizer esse in situ. E bom, antes de entrar no tema, gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, que isso ajuda tanto aqui no crescimento, mas principalmente essa informação chegar a mais gente, atingir mais pessoas. Isso faz uma grande diferença aqui para mim, como crescimento, mas principalmente para pessoas que tiveram um diagnóstico como esse, tiveram uma dúvida como dessa paciente que eu citei, que veio na consulta comigo, enfim, que estão passando por uma situação de angústia, de repente até não têm condições de buscar um outro atendimento, uma consulta. Então essa informação pode ajudar. Ela não substitui uma consulta médica, mas pode ser útil, já pode tirar aí algumas dúvidas. Então peço esse apoio aqui para vocês. Para quem quiser participar mais do canal, ter prioridade na resposta de perguntas, ajudar nos temas, ter acesso antecipado aos vídeos, existe a possibilidade para se tornar membro. É um botão logo ali ao lado do de inscrição. E por último, para quem quiser que eu analise especificamente o seu caso, que a gente tenha uma conversa, eu analise os exames, enfim, uma segunda opinião, alguma dúvida sobre tratamento, tem a possibilidade da consulta online. O contato está aqui na descrição do vídeo, vocês podem estar conversando por ali, que nós vamos estar fazendo atendimento e tirando as dúvidas de vocês. E bom, o câncer de mama in situ é uma doença que ela está dentro do ducto mamário. Ou seja, imagina que eu tenho a mama, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, eu tenho o tecido mamário e eu tenho os ductos ali, onde é produzido leite, onde tem ali a questão da mama da mulher. Se eu tenho uma lesão in situ, ela está somente confinada a esse ducto, eu tenho uma lesão ali dentro, um nódulo nesse local. Ou seja, ele ainda não infiltrou o tecido mamário. E se ele não infiltrou o tecido mamário, ele não tem acesso a outras estruturas ali, e a principal delas é o vaso sanguíneo. Então aqui o conceito importante, o câncer in situ é como se fosse uma lesão pré ali antes do câncer invasivo, ela não tem risco dela se espalhar para o resto do corpo, não tem como isso acontecer, ela só estará localizada ali. E por que esse conceito é importante? Um câncer de mama in situ puro, eu não vou precisar fazer quimioterapia. Eu não preciso fazer um tratamento que circula o sangue. Por quê? O ato cirúrgico, a retirada ali daquela lesão, tende a resolver esse problema. Mas aqui vale alguns adendos. Primeiro ponto, se eu tenho um carcinoma in situ no ducto, eu posso também ter esse problema, ou pelo menos um aumento desse risco, no restante desses canais dentro da mama. Então, puramente ir lá e tirar esse nódulo, em geral, não resolve o problema. Nós temos um risco aqui de recidiva importante. Eu preciso complementar esse tratamento na mama. Então, quando um carcinoma in situ ele é muito grande, pode ser que vai até para uma mastectomia, para uma retirada total da mama, ou se eu consigo fazer um tratamento mais local, pode ser que isso seja complementado com radioterapia. Alguns pacientes podem estar aqui assistindo, algumas pessoas que conhecem, outras que tiveram, falando, tá, mas em alguns casos eu vi gente que teve que tomar comprimido, fazer hormonioterapia, utilizar tamoxifeno, por exemplo. Isso pode acontecer em algumas situações em que o receptor hormonal é positivo, e também, por que a gente vai fazer esse tratamento se não há o risco, como eu falei, de atingir vaso sanguíneo, disso criar metástase, então eu não precisaria de um tratamento que circula o corpo. Mas pense, como eu falei do complemento do tratamento, que um câncer de mama in situ, ele pode ter o risco de voltar. E especificamente, pensando no tratamento com hormonioterapia, na mama contralateral. Então a gente tem que ter esse olhar atento, fazer um acompanhamento bem certinho, porque pode existir esse risco maior quando comparado à população em geral. A gente sabe que o câncer de mama é o mais frequente na mulher,
Muitas têm um risco de desenvolver durante a vida, e essas que já tiveram uma lesão in situ, elas também têm uma probabilidade um pouco maior do que a população geral de ter uma nova doença, seja o carcinoma in situ, ou seja mesmo o câncer invasivo, propriamente dito. A doença como a gente conhece, a gente comenta mais aqui na prática. E aí, eu até citei o paciente que eu atendi, e acho que vale isso também como uma curiosidade. Existe um risco de eu ter uma biópsia com carcinoma in situ e o resultado vir diferente depois da cirurgia? A resposta é sim. E por que isso acontece? Quando eu faço uma biópsia, imagina que eu tenho aqui uma lesão. Eu estou tirando um pedaço dela para fazer a biópsia, eu não consigo analisar o todo dela. Eu posso ter uma parte que está toda in situ e algum pedaço desse câncer está invasivo, está fora do ducto mamário. Como que nós vamos saber isso? Somente após a retirada, porque aí sim o patologista ele consegue fazer uma análise minuciosa daquela peça, consegue analisar ela como um todo. Então eu já vi pacientes acontecer de ter um diagnóstico diferente depois da biópsia, e isso pode acontecer por conta disso. Não é tão comum, ainda mais se forem lesões pequenas, mas saibam como que isso pode mudar na prática, justamente por isso. A biópsia está analisando um pedaço da lesão. Quando eu faço a cirurgia, eu tiro ela toda, aí sim eu tenho a amostra toda. Então, imaginando isso como uma lesão, tentem pensar nisso como algo tridimensional. Eu fiz a biópsia aqui, em um canto, no meio, enfim, eu não tenho a ideia do todo daquilo ali. Então, quando a gente faz a cirurgia, aí nós conseguimos ter um diagnóstico, sim, confirmatório, se é só uma lesão in situ, se foi resolvido aqui o problema, ou se havia algum componente invasivo que eu preciso eventualmente complementar com quimioterapia, com hormonioterapia, e vai depender muito do estadiamento dessa lesão, da imunohistoquímica, enfim, aí é uma outra situação. Tem vídeos aqui no canal sobre o câncer de mama invasivo propriamente dito. Então a ideia desse vídeo era explicar para vocês sobre as lesões in situ, como que a gente encara isso na prática. Então, recapitulando, maioria resolvida cirurgicamente, E/U complementado com radioterapia, algumas situações complementado com hormonioterapia e de uma forma geral é autolimitada na mama, não tem risco de metástase. Perceba o que eu estou falando, carcinoma in situ dentro do ducto não tem risco de metástase, é um acometimento local. Isso só vai causar metástase se ter um componente ou se tornar invasivo. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de analisar isso e sempre lembrar, por isso que é importante o tratamento da mama toda. Existe risco de recidiva e existe risco, por que não, da mulher ter um outro câncer no futuro. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter e ter mais atenção, especialmente com pacientes, com pessoas que já tiveram câncer de mama in situ, porque isso pode denotar um risco maior de desenvolver um carcinoma invasivo no futuro. Beleza, pessoal? A ideia desse vídeo era trazer esse tema aqui para vocês, que ainda não tinham no canal. Deixa aqui para mim nos comentários eventuais dúvidas que vocês tenham sobre esse tema, sobre algum outro tipo de doença, que eu vou estar olhando e vou estar comentando também. E pretendo trazer isso em forma de vídeo assim que possível. Beleza? Mais uma vez gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtam esse vídeo, compartilhem essa informação com mais pessoas, ajuda isso a chegar a mais gente e atingirei cada vez mais pacientes e pessoas que estão passando por esse tratamento. Beleza? Até o próximo.